rápida, então eu vou passar as ideias principais, e aí, dependendo do que vocês acharem interessante, a gente pode aprofundar, e dá para eu passar material também, dá para a gente conversar, então, mais nesse sentido. Então, eu já vou começar, já. Perfeito. Júlia, só fazer uma pequena observação. Estou gravando, tá? Mas a gente disponibiliza apenas para quem está aqui assistindo, tá? Fica visível apenas para a nossa comunidade. Tá, tranquilo. Só para quem for convidado, só para quem é aluno do PPG, tá bom? Tá. Então, a gente não põe amplamente aberto, só para te avisar. Tá. E se por acaso começar a travar, minha internet der problema, vocês me dão um toque. Que geralmente a gente... Tá. Né, porque eu não estou vendo vocês, então... Mas aí vocês me avisam. Bom, então, começar a falar um pouquinho dessa parte das evidências científicas, né? Então, a Patrícia, nós somos, assim, realmente, a gente advoga pelo movimento das práticas baseadas em evidências, especialmente na área da educação. A gente tem muitas práticas que não são baseadas em evidências, que são baseadas no conhecimento popular ou que são baseadas em pressupostos teóricos. Então, assim, existe uma preocupação grande. Eu coloquei aí uma linha do tempo breve. Esse movimento das práticas baseadas em evidência, ele começa lá na década de 70. Agora, quando ele começa especificamente na medicina, que também é uma área que tem uma certa dificuldade com práticas baseadas em evidência, conforme a gente está vendo agora, com o pessoal usando cloroquina, ivermectina, e sei lá mais quitina que eles vão inventar. Mas, assim, a gente percebe que existe uma dificuldade de médicos e profissionais da saúde em geral entenderem o que são práticas baseadas em evidência e quais seriam as vantagens de usar essas práticas. Mas esse movimento que iniciou na saúde e na medicina, ele foi expandido e a gente vai ter 2009 como um ano que foi marcante para a introdução da educação nas práticas baseadas em evidência. Então, a gente começar a pensar em uma educação que também é baseada em evidências. E aí, então, pensar em tecnologias educacionais, né, que também sejam baseadas em evidência, porque existem muitas tecnologias educacionais, mas poucas delas têm comprovação que funciona, comprovação que, de fato, ensina aquilo que está se propondo a ensinar, e a gente, então, fazendo parte da academia, a gente tem que ter essa preocupação. Eu não sei, eu suponho que vocês já conhecem isso, mas aí só para retomar, quando a gente fala em práticas baseadas em evidência, a gente tem essa hierarquia, né, que vai daquilo que seria a evidência mais fraca, que é essa que está embaixo, que seriam as anedotas, as opiniões dos especialistas, até a evidência mais forte, que seriam as meta-análises. Então, a gente começa com anedotas do tipo, eu tomei cloroquina e funcionou para mim, a opinião do especialista, o médico tal disse isso. Depois a gente teria os estudos de casos, que aí são estudos mais sistemáticos, científicas. A gente teria os estudos caso-controle, em que você compara uma população que recebeu um tratamento com uma população que não recebeu, os de coorte, os estudos clínicos randomizados, as revisões sistemáticas e as meta-análises. Aí cabe perguntar o que eu vou falar hoje, em que nível de evidência que estaria. Eu não vou dar a resposta agora, mas aí depois, ao final da apresentação, a gente pode discutir um pouco. O que é importante saber nessa hierarquia de evidências? Quanto mais alto o nível, maior é a força das relações causais entre as variáveis, mais certeza a gente tem de que o nosso tratamento é o que gerou o efeito que a gente estava tentando produzir. Então, esse seria o foco principal. E também, conforme a gente sobe, a gente diminui a possibilidade de viés ou de erro. Então, na medida em que a gente vai para métodos experimentais e depois para integração por meio de revisão e de meta-análise desses métodos experimentais. Mas esse seria o nosso objetivo, estar mais certo das relações de causa, as relações causais entre as variáveis e diminuir o viés e o erro. Aí, então, especificamente o que eu vou tratar, né, o nome em inglês seria esse, aí, em português a gente costuma chamar delineamento de sujeito único, delineamento experimental de sujeito único, mas vocês podem encontrar com outros nomes. Eu vou defender aí que ele tem vantagens bem interessantes, vou apresentar para vocês, e depois a gente começa a pensar como que ele se situaria em termos das práticas baseadas em evidência.
Só fazendo, então, uma retomada, vocês lembram lá nas evidências, né? A gente tem os estudos experimentais, que seriam os estudos clínicos randomizados e controlados, né? Esse seria, então, um nível de excelência para estudo experimental, é o que a gente buscaria, porque seria o melhor nível possível. Como é que funcionam esses? Necessariamente, a gente precisaria ter grupo controle, precisaria ter amostra randomizada, o uso de placebo e o cego e duplo cego. Aqui, eu não tenho muita certeza do quanto, porque acho que imagino que vocês também são de áreas variadas, né? Por ser pós-graduação, geralmente não é todo mundo com a mesma formação. Mas aí vocês me dão um toque, se for o caso. Mas, basicamente, a ideia é, a gente tem uma população e a gente precisa randomizar para ter dois grupos, quem recebe o tratamento e quem recebe o placebo. E é necessário que tenha esses dois grupos para comparação. Isso é fundamental para a gente ter certeza que o tratamento está funcionando. Aqui já cabe a gente perguntar. Esse modelo aqui ele foi trazido da área da saúde. Na área da saúde, o que seria o placebo? Geralmente eles fazem uma pílula que é parecida com a pílula que eles estão dando, ou eles dão uma injeção que é parecida com a injeção. Agora vocês devem estar ouvindo meu gato. Meu gato sempre faz aparições. Ele gosta de fazer as aparições dele. Peraí. A minha cachorrinha também, Júlia, ela ronca no meio das aulas, mostrar que ela está super entusiasmada. E se tentar deixar para fora, ele mia mais ainda, né? Então, o negócio é... Eu coloquei uma caixinha aqui, ele deita aqui do meu lado. Bom, então, parte, né? Faz parte. É um personagem importante. Meus alunos, inclusive, gostam dele. Então, porque sempre aparece nas aulas. Então, no caso da área da saúde, o placebo é tranquilo, é fácil da gente fazer. Na área de educação, já não é mais tão fácil. O que seria o placebo de um método educacional? Ou o que seria o placebo de uma estratégia de ensino que a gente está utilizando? A gente teria que fazer algo que fosse similar a essa estratégia de ensino, mas que não tivesse o elemento fundamental. Então, para dar um exemplo do estudo que eu conheci há pouco tempo atrás, o rapaz estava estudando, que é lá da UFMT, o rapaz estava estudando se jogar xadrez melhorava as habilidades cognitivas de crianças. E aí ele estava tentando estabelecer um grupo placebo, porque ele queria fazer um estudo experimental. E aí, o que seria o placebo de jogar xadrez? E a gente fez uma longa discussão a respeito desse assunto, porque assim, o primeiro intuito dele foi assim, vamos pegar um jogo completamente diferente. Mas aí, será que funciona como placebo? Pensando na ideia do placebo da área da saúde, que seja alguma coisa que a pessoa nem sequer saiba se ela está ou não recebendo o tratamento? Então, teria que ser muito parecido, mas, ao mesmo tempo, não ser igual. E aí a gente fez uma longa discussão a respeito de jogos de estratégia, que fossem jogos de tabuleiro, que tivessem um tempo de jogo similar, um processo de aprendizagem fosse relativamente complexo, e que tivessem características que o xadrez tem, mas que não exigissem todo o processamento de informações que o xadrez exige, digamos assim. Então, teve uma discussão e ele selecionou lá 3 ou 4 jogos para serem o placebo do jogo de xadrez. Se a gente pensa em outras tecnologias educacionais, então, sei lá, vocês estão usando uma metodologia X para ensinar cálculo. O que é o placebo dessa metodologia, para a gente ter certeza que essa metodologia funciona? É uma primeira discussão que já é complicada de ser feita na área da educação. Fora isso, a gente precisaria pensar na situação de que, além de ter grupo controle experimental e eles terem sido determinados por sorteio, portanto, eles serem randomizados, a gente teria, para conseguir o nível ouro de evidência, né, que o tratamento teria que ser cego. Então, as pessoas participantes não poderiam saber se elas fazem parte do grupo controle experimental, o que também já é difícil na área da educação, né? Você está recebendo a aula, mas você não sabe que você faz parte daquele grupo. E, idealmente, quem está aplicando o procedimento também não saberia. O que na área da saúde implica apenas que, geralmente, os enfermeiros que levam o remédio, eles recebem um envelope que tem lá o remédio, eles levam, e eles não sabem se aquele remédio é o tratamento ou se é o placebo. Agora, no nosso caso, se você tiver um professor, será que tem como ele aplicar um tratamento sem saber se é o placebo ou não?
Dependendo da área de tecnologia, talvez até seja possível, mas são discussões complicadas para a área da educação. Então, você ter um experimento que tenha todas essas características, ela costuma ser bastante difícil na área da educação. Claro que a gente tem exemplos excelentes, mas é sempre um complicador quando a gente está planejando a nossa pesquisa, a gente tentar garantir tudo isso. Então, eu coloquei aqui algumas dificuldades da gente fazer um experimento com esse grau de controle. Primeiro, requer um grande número de participantes. Então, a gente precisa, porque a análise é estatística, né, de que o grupo experimental teria um resultado melhor do que o grupo controle. Então, você precisaria de pelo menos 15 pessoas em cada grupo, alguma coisa assim. Depois, tem que estabelecer o tal do placebo, o que não é simples na nossa área. E as intervenções educacionais, elas geralmente tomam muito tempo, exigem sessões, exigem horas. Então, para você conseguir manter 2 grupos recebendo o mesmo tratamento por um longo tempo, não é tão simples. Aí a gente tem essa nova proposta, ela não é nova, não, ela é bem antiga, ela também é da década de 70. Mas, assim, é uma proposta diferenciada da gente também trabalhar experimentalmente, mas a gente trabalhar com menos indivíduos e de uma maneira que o controle de variáveis é bastante seguro. Eu não vou nem dizer que é mais fácil, mas ele tem vantagens, digamos assim. Então, esse modelo ele foi desenvolvido no contexto da educação especial. Principalmente porque na educação especial, muitas vezes a gente faz pesquisa com síndromes que são relativamente raras. Então, assim, se eu quisesse fazer, por exemplo, tratamento educacional para pessoas com síndrome de Down, e eu precisaria de 15 pessoas com síndrome de Down no grupo experimental e 15 pessoas com síndrome de Down no grupo controle, que tivessem mais ou menos a mesma idade, mais ou menos o mesmo nível educacional. Se eu muito grande, eu não acho esse número de pessoas. Na cidade do Mato Grosso, onde eu moro, por exemplo, em Rondonópolis, a gente não teria 30 pessoas com síndrome de Down, mais ou menos com a mesma idade, mais ou menos com o mesmo nível educacional disponíveis. Júlia, cortou aqui. Não sei se tu consegue nos ouvir, mas a gente parou de te ouvir. Tá, voltou, agora voltou. Perfeito. Onde que tinha parado? Então, que tu disse que esses grupos, esses tipos de design de grupos pequenos, veio da educação especial, e tu estava falando dos casos de síndrome de Down, que é difícil conseguir 15 para o grupo de controle e 15 para o grupo experimental para fazer uma avaliação. A gente parou exatamente aí. Tá, perfeito. Então não perdeu muita coisa. Mas então essa que é a ideia, né? Então foi mais ou menos nesse contexto que surgiu. Um outro aspecto é que a gente usa essas técnicas não apenas no contexto da pesquisa científica, a gente usa na prática profissional da área mesmo. Então, assim, nas clínicas, nas escolas especiais, ou mesmo nas escolas regulares, que tem esse modelo de trabalho com essa preocupação de garantir que o que a gente está fazendo é o que está produzindo resultados na vida da criança ou do indivíduo com o qual a gente está trabalhando. Então, eu estou dando essa contextualização porque os exemplos que eu vou trazer são todos da educação especial. Mas as metodologias não precisam ser restritas a essa área. É uma questão meio que de tradição, que acaba ficando mais restrito, mas eu acho que daria para usar em qualquer área. Eu mesma já usei em outras áreas. Então, primeiro passo para esse tipo de trabalho é a gente estabelecer qual que é o comportamento-alvo. E, para isso, precisa definir com clareza qual que é o comportamento-alvo da intervenção. A gente chama de fazer definições operacionais. Essa parte ela é importante porque na psicologia e na educação, frequentemente, quem está trabalhando, seja com pesquisa, seja na prática profissional, usa alguns termos meio vagos. Do tipo, fala assim, a gente quer que a criança tome consciência que ela tem que respeitar seu colega. Aí você fica assim, mas o que é tomar consciência? Como é que faz para eu saber que a criança tomou consciência? Ou várias outras coisas nesse sentido, assim, a criança está mais madura. Mas o que é estar mais madura? Então, como é uma área que tem essa dificuldade com operacionalização de termos, o primeiro passo é a gente trabalhar isso. A gente precisa ter muita clareza do que a gente está ensinando.
A gente precisa definir em termos de operações, de coisas que possam ser observáveis, que outras pessoas também possam verificar que a criança aprendeu ou que o indivíduo, o adulto, aprendeu. Não dá para ficar com definições vagas. A outra coisa, então eu dei um exemplo aqui, ser capaz de ler palavras simples de sílabas e trissílabas formadas por sílabas do tipo consoante vogal. Esse poderia ser um comportamento-alvo. O que não poderia ser um comportamento-alvo? Desenvolver consciência fonológica da perspectiva do letramento. Umas coisas assim não dá. Pode ser consciência fonológica, mas você vai ter que especificar melhor qual o aspecto da consciência fonológica. Exatamente, é a discriminação de fonemas diante de grafemas. Então, tem que ser um comportamento que seja possível você mensurar. Aí, a partir disso, a gente tem que estabelecer quais que seriam as variáveis do nosso experimento. A terminologia que a gente usa é essa, eu não sei o quanto que ela é usada fora do contexto da psicologia e da educação, mas a variável dependente seria o comportamento, nesse sentido mais mensurável, mais prático, do que a gente está podendo observar. Como eu falei, eu estou dando os exemplos da educação especial, mas poderia ser o comportamento de seleção de produtos num site de compras, ou poderia ser... Então, assim, qualquer comportamento, poderia ser o comportamento de dirigir carros, desde que você estabelecesse exatamente o que você está trabalhando quando você está tentando fazer a pesquisa. Mas, então, seria um comportamento que você está querendo alterar, que você está querendo ensinar, ou diminuir, ou aumentar a frequência. Na variável independente, a gente teria a nossa intervenção. O que a gente está querendo inserir de diferente na vida dessas pessoas, que supostamente vai afetar a nossa variável dependente. No exemplo que eu dei anterior, podia ser o jogo de xadrez, né? Então, as crianças começam a jogar xadrez 3 vezes por semana, será que isso vai ter efeitos nas habilidades cognitivas delas? Mas poderia ser coisas bem mais simples, assim, se eu mudar a cor do botão no site, será que isso afeta o comportamento do consumidor? Então, essa é a variável que você está introduzindo para você tentar investigar se faz ou não diferença. E a gente também define variáveis intervenientes, que podem ser elementos que podem gerar viés, mas aí não precisa entrar tanto nos exemplos. Uma vez que a gente estabeleça quais são o nosso comportamento-alvo, a gente tem que estabelecer qual é a medida que a gente vai usar. Eu coloquei aí as mais comuns. A gente avalia a aprendizagem pelo número de erros. Topografia da resposta seria o formato mesmo da resposta, então a trilha que a pessoa fez com o mouse na tela, ou tem aquele aparelhinho que vê, né, onde que a pessoa está olhando, que aí seria o formato mesmo da resposta. A razão é o número de respostas numa dada unidade de tempo. A duração, quanto tempo a pessoa ficou fazendo aquele comportamento. Latência é o tempo entre a instrução e o início do comportamento. Velocidade, fluência, e aí dá para dar outros exemplos, mas precisa quantificar. E que também acho que é uma coisa que é mais tranquilo, mas na psicologia o pessoal tem bastante dificuldade de quantificar os comportamentos. Porque, eu, por exemplo, eu trabalhava com interação social entre crianças, especialmente crianças com autismo que têm dificuldade com interação social. Como é que você sabe que um grupo de crianças está com a interação social melhor do que outro? Está interagindo socialmente mais ou de forma mais adequada? Que parâmetros você vai utilizar para investigar isso? E aí foi bastante trabalhoso para estabelecer esses parâmetros. Então, assim, são coisas que parecem muito simples, mas quando você está falando de estudos reais, geralmente dá bastante trabalho. Nesse caso das interações sociais, a gente tinha que filmar as crianças brincando, e depois fazer uma análise detalhada das filmagens para ver como é que as crianças estavam interagindo, quem que iniciava a interação, quem que respondia a interação. Então, é todo um trabalho aí. E justamente porque as nossas medidas são complexas, geralmente a gente tem que fazer a avaliação de acurácia, a avaliação de precisão, ou a concordância entre observadores, se tiver mais de uma pessoa analisando o vídeo, por exemplo. A gente trabalha com validade social, que é, além da gente ver a medida de que a criança está interagindo melhor, porque a gente analisou os vídeos e a gente tem quantificado que as crianças estão interagindo melhor depois do tratamento. A gente também vai perguntar para a professora se ela acha que as crianças estão interagindo melhor. Esse também é uma variável interessante, né? A opinião da professora, a opinião do pai.
Mas isso é o que a gente chama de validade social, que é assim, o que as pessoas que fazem parte do contexto social do seu sujeito consideram que aconteceu após o tratamento. Validade social é importante, contanto que a gente tenha a outra medida, a medida objetiva do comportamento e da mudança verificada no comportamento. Aqui eu trouxe os termos de acurácia e precisão, eu não estou explicando eles, porque na área de inteligência artificial vocês usam muito bem, inclusive, é a mesma lógica. Então, conhecer erro do tipo 1, erro do tipo 2, se há medidas repetidas, é a mesma lógica que a gente usa para conseguir calibrar as medidas comportamentais. E, às vezes, a gente usa medidas externas. Então, você trabalha com aprendizagem de leitura escrita. Além de você medir se a criança aprendeu ou não, depois você vai lá e vê qual que é a nota dela na escola, para ver se a nota dela melhorou. É uma medida externa, não foi você que deu nota para ela, foi a professora, né? Mas, de repente, na medida externa também vai aparecer a mudança comportamental que você estava investigando. E aí veio o primeiro conceito, que assim é bem importante para o delineamento de linha de sujeito único, que é a linha de base. Linha de base é o nome que a gente usa para as nossas medidas iniciais. A gente tem que estabelecer qual que era o repertório antes da pessoa receber qualquer intervenção. Então, se o interesse da gente for a leitura de palavras, a gente vai fazer repetidas sessões de leitura de palavras. Se for interações sociais, vai fazer várias sessões de brincadeira para medir como é que é a interação social daquela criança. Se for um comportamento de consumo, do consumidor, de escolha, aí pode ser para qualquer comportamento. Mas a gente tem que conseguir medi-lo e conseguir alguma estabilidade. Então, nesses gráficos aí, a gente tem sempre no eixo vertical a medida comportamental, que pode ser qualquer coisa que vocês imaginarem. E no eixo horizontal, a gente tem uma medida de tempo, que pode ser sessão, minuto, horas, dias, aí também vai variar. Mas assim, a gente tem que fazer essas medidas algumas vezes, até a gente garantir que a gente consegue um padrão, uma estabilidade. Aí nos exemplos, a gente teria a situação ideal, perfeita, que é a nossa linha de base estável, variando pouco. Depois a gente tem as linhas de base que não são tão interessantes para a gente, que seria o gráfico B, né, que a gente tem um comportamento que já está aumentando de frequência ou de intensidade por si mesmo sem intervenção, ele já está aumentando. Ou C, que é um comportamento que já está diminuindo, ou de frequência ou de intensidade por si mesmo, sem intervenção. Dá para usar esses casos porque você também identifica claramente um padrão, ainda que não seja um padrão de estabilidade bonitinho que a gente gosta, mas se está aumentando, você insere sua intervenção e aí você verifica se há ou não mudanças. O gráfico D seria o mais problemático para a gente. Você está tentando medir um comportamento e aí você verifica esse resultado. Pensando lá nos exemplos que eu trouxe, imagina que eu fiz várias sessões de 15 minutos de brincadeira com a criança com autismo e mais 3 outras crianças. E na primeira ela brincou, depois na segunda ela brincou mais, depois na terceira ela não brincou. Então, como que é a interação dessa criança? Se eu tenho um gráfico como esse, é muito difícil de eu afirmar qualquer coisa, porque a variabilidade está muito grande. Provavelmente eu teria que continuar fazendo mais sessões até conseguir encontrar qual que é o padrão de comportamento dessa criança, como que é a brincadeira dela. E também eu teria que avaliar aí as tais das variáveis intervenientes. De repente, se eu estou coletando meu dado na escola, eu descubro que na quinta-feira tem educação física. E aí as crianças fazem educação física, chegam muito cansadas e elas acabam não brincando tanto. Ou elas ficam mais entusiasmadas e elas brincam mais. Então, assim, eu posso acabar descobrindo que a minha variabilidade no gráfico está relacionada a alguma outra variável externa. E aí eu vou ter que planejar um jeito de coletar dados em que essa variável interveniente não interfira no meu resultado. Mas esse seria o primeiro passo de qualquer estudo de sujeito único, estabelecer a tal da linha de base. Vamos entrar aí no primeiro delineamento. Então, esse seria um primeiro delineamento, que seria o delineamento de reversão. Então, a lógica do gráfico, gente, é a mesma. No eixo vertical, aí você tem alguma medida comportamental, bem feita, com validade, com acurácia, bonitinha. No eixo horizontal, você tem tempo, sessões,
aplicações do programa ou qualquer coisa desse tipo. Você tem a fase inicial, totalmente sem intervenção, e aí no gráfico de exemplo está bonitinho, está estávelzinho lá. Onde aparece essa primeira linha vertical cortando é o início do tratamento. E você continua medindo o mesmo comportamento usando os mesmos instrumentos ou ferramentas. E aí você verifica uma mudança. Aqui, se você ficasse só nessa primeira parte do gráfico, sem pegar a última parte, a gente já imaginaria assim, nossa, parece que o tratamento funcionou, né? Porque a hora que eu inseri o tratamento, olha aí, fez uma diferença interessante. Mas, geralmente, o que o delineamento de reversão propõe é você retirar o tratamento, para você ver se o comportamento volta aos níveis iniciais ou níveis próximos do inicial. O que no gráfico de exemplo aí aconteceu. Então, a gente vê que voltou a um nível anterior. E depois você insere o tratamento de novo para mostrar que é o tratamento que fez diferença. Aí, assim, diante de um gráfico como esse, dá para a gente se sentir bem seguro de que é o nosso tratamento que está fazendo diferença no nosso resultado. Eu imagino. Vocês conseguem perceber isso? Todo mundo consegue sentir mais ou menos essa ideia? Então, apesar de eu não ter um grupo grande, eu não tenho um grupo grande, eu não tenho análise estatística, mas como pesquisadora ou como professora, acho que dá para ficar de boa. Deixa eu trazer uns exemplos reais aqui. Ô, Júlia, deixa eu te fazer uma pergunta. Desculpa te interromper agora. Não, quem quiser fazer pergunta, por favor, pode fazer. É que eu acho que o gráfico é tão perfeito para fazer pergunta. E se a intervenção ela causa um efeito que é irreversível? Então, de repente, a aprendizagem, né, é algo que vai ficar, mesmo que tu tire a intervenção. Então, esse tipo de abordagem reversa não se usa nesse caso daí. Não. A gente tem um outro método. Eu vou chegar nele também. Mas isso é uma questão muito importante. O delineamento de reversão funciona para comportamentos reversíveis. E aí, então, nem todo comportamento é reversível. Se eu estou ensinando a criança a ler, por exemplo, é pouco provável que a hora que eu parar de ensinar a criança vai parar de ler. Não é por aí. Mas tem uma série de outros comportamentos que são reversíveis, sim. Eu trouxe aqui alguns exemplos reais, mas depois a gente pode até trabalhar com outros exemplos. O mais comum da reversão é a gente usar para comportamentos desafiadores. São coisas que as crianças ou adultos fazem que ficam no caminho delas aprenderem. Então, brigar com o colega, ficar levantando da carteira, no caso agora das reuniões de Zoom, né, ficar conversando no chat, ficar jogando videogame ao mesmo tempo, ou qualquer coisa desse tipo. Então, são comportamentos que, quando estão com uma frequência alta, eles dificultam a interação e a aprendizagem. Esse seria um exemplo aí de comportamento que você insere um tratamento, depois você retira o tratamento e geralmente você vê. Então, você insere o tratamento, você vê um resultado. No exemplo que eu trouxe aqui, gente, seria essa, o estudo era uma questão dos comportamentos problemas, né, se eles eram mantidos por atenção ou por esquiva, e o tratamento que eles usaram é a possibilidade da criança escolher entre tarefas. Então, na primeira situação, que é a de linha de base, a criança estava na situação normal, eu acho que era na escola, eu não sei muito bem o contexto, e aí estava... Então, e a gente tem essa variabilidade aí. Então, só para eu explicar esse gráfico primeiro, com um pouco mais de calma, a gente tem 3 crianças nesse gráfico, né? Então, cada gráfico é uma criança. Crianças diferentes, com idades diferentes, meninos, meninas. Os comportamentos, problemas dessas crianças também não precisam ser exatamente iguais. Então, pode ser que a primeira menina fica levantando a carteira e conversando com o colega. O segundo bate. O terceiro dorme. De qualquer maneira, são comportamentos que, para aquelas crianças, nesse contexto, são considerados comportamentos problemas, porque ficam no caminho da criança aprender, fazer as tarefas. E aí, então, você passa um tempo, várias sessões, só medindo o quanto que a menina está conversando, ou outra menina está brigando, ou o outro está dormindo. Depois, você insere o seu tratamento. Nesse caso, o tratamento era uma coisa relativamente simples, que era oferecer para a criança a possibilidade de escolher qual atividade escolar ela faria naquele momento. Então, não é nem que ela ia escolher entre, assim, fazer contas de matemática ou pintura.
Era contas de matemática, era contas de multiplicação ou contas de divisão, era leitura ou ditado. Então, eram tarefas, as duas eram tarefas escolares, mas a criança podia escolher. E, assim, eles introduziram essa variável, então, algumas sessões, alguns dias, em que a criança tinha essa oportunidade de escolha da atividade que ela ia fazer. E aí a gente pega esse segundo momento do gráfico, que você tem esse resultado, esse foi o resultado real da medida comportamental. Aí a gente, então, foram lá 5 sessões desse jeito, aí a gente para de dar oportunidade de escolha, mede de novo, e depois dá oportunidade de escolha outra vez, e observa esse resultado. Para a segunda criança, eles fizeram isso mais vezes, de colocar e tirar, porque o resultado dela era mais instável. A gente tem lá o comportamento inicial, a hora que tira, dá uma diminuída, mas a gente vê uma tendência crescente, né? Coloca de novo, aumenta. Então, eles fizeram mais vezes para a gente conseguir ver o padrão bonitinho. O terceiro caso também você tem maior variabilidade, mas, olhando o conjunto das 3 crianças, é um procedimento experimental, e acho que ao final desse estudo daria para o autor afirmar com relativa confiança que essa possibilidade de escolha está relacionada a uma menor incidência de comportamentos problema no contexto de ensino que ele está descrevendo aí. Deu para entender a lógica, gente? É simples, né? É simples, mas faz a diferença, assim, porque em vários casos a gente até mediria o comportamento, a gente poderia ver uma redução, mas ficaria difícil afirmar que a redução foi por causa do seu tratamento. A redução poderia ser por outros motivos. Para mim fica bem claro, fica bem visível, muito interessante. E eu não sei se tu vai chegar lá ainda, Júlia, mas para análise é só baseado em gráfico ou se usa estatística também nesses casos? Então, assim, por muitos anos o pessoal usava só o que eles escrevem isso no artigo, inspeção visual, que é você olhar para o gráfico. E para alguns casos, a gente tem que reconhecer que é suficiente, que você não precisa de análise estatística, você pode até fazer, mas a análise estatística não vai te trazer um elemento novo, ela vai só mostrar aquilo que você já está vendo. Mas existem, sim, algumas estratégias estatísticas que são específicas para fazer análise desse tipo de dado. Não são coisas complexas, são coisas simples, coisas que, inclusive, vocês usam para outras coisas. Então, assim, própria regressão é utilizada, aí eles têm algumas modalidades específicas da regressão que funcionam melhor para conjuntos pequenos de dados e outras coisas desse tipo. Mas a ideia é que o controle experimental seja tão preciso que a análise estatística não seja necessária. Você pode até fazer, mas o resultado tem que ser meio que evidente por si mesmo. Porque, assim, se a gente tivesse com um grupo grande, a análise estatística, ela pode mostrar as diferenças. Com 3 ou 4 crianças, a menos que a diferença seja marcante, você não vai conseguir captar ela com análise estatística. Tudo bem, Patrícia? Eu pensei em trazer quais são as técnicas mais usadas, mas aí eu falei, não vamos falar dos delineamentos primeiro, e aí, inclusive porque essa parte de estatística, eu acho assim, se eu mandar os artigos, vocês vão conseguir entender e explicar melhor do que eu, então, porque são simples. Não, acho que isso não, mas eu entendo, sim. Então, a ideia é que, claro, daí a gente cai naquele problema de precisar, de ser necessário muitos sujeitos, quando a diferença é pequena, né, para a gente conseguir mostrar estatisticamente, né, que isso é o problema de grupos pequenos. Tá, perfeito, ótimo. Uhum. Então, tem um argumento extra, que eu acho até que é um argumento interessante, quando a gente trabalha com grandes grupos, você descobre que, em média, o tratamento é melhor. Mas não que ele é melhor para cada uma das pessoas. E isso vale até para remédio, né? Você chega à conclusão que, olha, esse remédio ele é melhor que o placebo. Mas isso não quer dizer que para todas as pessoas ele fez bem. Nesse tipo de modelo de estudo, a gente consegue afirmar que para todas as crianças houve melhora no comportamento, embora possa ser pode ser uma melhora mais significativa ou menos significativa. Mas você observa. Por isso que eu estava comentando que a gente não usa só esse delineamento para fazer pesquisa. A gente usa no nosso dia a dia na clínica, para ter certeza que o que a gente está implementando com a criança está trazendo o resultado que a gente espera.
que é uma coisa que é uma dúvida que faz sentido, faz bastante sentido. As pessoas... A gente tem vários estudos demonstrando que o efeito placebo, ele não é só com a pílula, né? Ele é uma coisa muito mais generalizada. Então, assim, se o pai e a mãe gostam da psicóloga, gostam da pessoa dela, acham ela agradável, eles provavelmente vão relatar melhora no comportamento da criança. Mesmo que quando você medir, pôr lá no gráfico, você vê que não teve melhora nenhuma. Então, a professora pode relatar melhora só porque ela está tendo acompanhamento de uma psicóloga, independente de a melhora estar ocorrendo. Então, a gente precisa ter uma preocupação com a medida objetiva para a gente não se deixar enganar por essas melhoras aparentes que não se traduzem em melhoras efetivas. E eu acho que esse é o mesmo problema base do autorrelato, né, gente? Então, assim, por que às vezes o autorrelato, né, que o pessoal gosta muito de fazer isso na computação, né? Às vezes a gente gasta muito tempo programando, daí só falta tempo para avaliação. E daí, às vezes, é uma avaliação feita muito rapidamente, Júlia, em que a gente pergunta a opinião do usuário, né? Apenas, o que você achou, né? E geralmente o usuário vai ser o nosso colega de mestrado, que gosta da gente, tá morrendo de pena, né? Fica acabar o mestrado, né? E daí vem aquelas respostas maravilhosas, o software cheio de bug, né? Mas vem aquelas respostas maravilhosas, né? Então, acho que isso ilustra bem por que se critica tanto, né? Esse tipo de opinião ou de autorrelato quando na avaliação, né? Então, eu acho que assim, uma coisa é você aprender, outra coisa é você perceber que você aprendeu. Então, o autorrelato, ele requer, na verdade, 2 comportamentos. Ele requer que a criança tenha aprendido e que ela perceba que ela aprendeu. E ele é muito influenciado por questões de motivação, questões motivacionais. Então, é isso. Você pode falar que você gostou, que você aprendeu, só para agradar a outra pessoa, né? Então, a criança vai lá e faz o joguinho. Aí você vai lá e pergunta, como é que foi? Você aprendeu? Você gostou? Tem uma boa chance da criança responder que ela aprendeu e que ela gostou. Mas não é uma medida eficiente. A gente pode usar essa medida, é uma medida interessante, é importante saber como a pessoa se sentiu, né, ao fazer o tratamento que a gente está propondo, mas se seu objetivo é ensinar leitura de palavras, o que a pessoa sentiu não é tão relevante. A gente precisa saber se ela leu as palavras ou não. E na área de informática em geral, eu acho que tem várias vantagens. Geralmente, o registro do comportamento, ele é automático, né? Onde a pessoa clicou, qual foi a seleção que ela fez, quanto tempo ela passou em cada tela. Então, você tem essas medidas da própria realização das sessões. Você só precisa planejar o experimento de tal maneira a ter o momento da linha de base, ter o momento da intervenção, e, se for o caso, dependendo do comportamento, fazer as reversões, que aí você observa essa mudança. Aqui é outro exemplo que eu trouxe, gente, também é um exemplo real. Esse aqui é um estudo que é sobre o tratamento usando análise funcional, que é um método específico que a gente usa bastante na área de educação especial, e ele é de cutucar o olho. Aí parece assim, nossa, que bobagem isso, mas não é nem um pouco bobagem. Tanto com crianças com autismo como com crianças com deficiência intelectual, é comum que eles comecem a cutucar o olho meio que para brincar, e aí aquilo vira uma coisa obsessiva, aí não para de cutucar o olho, a ponto de até machucar o olho. Então, assim, às vezes é um comportamento super difícil de você tirar, porque você vai fazer o quê? Vai amarrar a mão da criança? Como é que você faz para ela não pôr a mão no olho? Então, aí eles fizeram essa metodologia, e aqui vale a pena observar que você tem 2 tipos de tratamento. Também são tratamentos bem simples aqui. Você tinha a linha de base, em que a criança ficava lá sozinha, e eles mediam quanto tempo ela passava cutucando o olho. Aí, na segunda fase, eles colocavam uma música. É a mesma sessão, só que tocando música. Na terceira fase, eles davam videogame para a criança. Dá para imaginar, né, que fazia toda a diferença. A criança cutucava muito menos o olho, até porque ela estava com a mão ocupada. Então, assim, aí eles ficaram, então, alternando a linha de base, a música e o videogame. Música, videogame, música, videogame. Para demonstrar bem claramente quais eram os aspectos do tratamento que estavam fazendo diferença. Aí você vê esse gráfico e você pensa assim, mas então isso quer dizer que a criança vai ter que jogar videogame pro resto da vida para ela parar de cutucar o olho? Não é bem isso. Mas aqui a gente aprendeu
que existem algumas atividades que envolvem as mãos e que são interessantes para a criança, que fazem ela parar naturalmente de cutucar o olho, sem você precisar ficar, não, tira a mão do olho, não faz isso, segura a mão dela, etc. E com isso a gente começa a pensar em outras estratégias para trabalhar esse comportamento, e se a gente fizer tudo certo, vai chegar um momento em que essa coisa do cutucar o olho vai estar num nível normal. Porque o objetivo não é que a pessoa nunca cutuque o olho. A gente só quer tirar esse inicial aí, que estava um inicial muito alto, né? Então, a criança estava cutucando o olho várias vezes por hora, de uma maneira intensa, e a gente precisava reduzir isso. Eu acho que do de reversão foram esses 2 exemplos que eu trouxe. Eu vou passar os outros aqui todos, depois a gente pode pensar em exemplos mais da área envolvendo tecnologia educacional. Esse aqui seria uma segunda modalidade, né, trabalhando com sujeito único também, que é o delineamento de tratamentos alternados. Também é super simples e ele funciona, ele demonstra com bastante clareza também. Novamente, a gente tem aí algum comportamento que está sendo medido de maneira fiel, exata, com qualidade, a passagem do tempo, que são as sessões ou dias, e aí a gente vai alternar 2 tratamentos diferentes. Então, seja na escola, por exemplo, você vai, em alguns dias, você insere um tratamento do tipo X, e no outro dia você não insere aquele tratamento. Ou durante o mesmo dia, 20 minutos você faz um tratamento, depois 20 minutos você faz o outro, depois você faz o outro, e você vai alternando esses tratamentos. Tem que fazer isso cuidadosamente, porque aqui muitas variáveis intervenientes podem operar. Se você coloca sempre o tratamento A no começo da aula e o tratamento B no final da aula, você não vai estar comparando coisas que são comparáveis. Então, aí você tem que pensar num jeito que no primeiro dia o A está no começo, no segundo dia o A está no final, e você vai mudando o horário. Ou se por acaso você coloca sempre no mesmo dia da semana, vai dar o mesmo problema. Então, você tem que achar o jeito certo de alternar os tratamentos. Mas a ideia geral é essa. Você tem 2 tratamentos ocorrendo e eles são alternados de uma maneira bastante rápida na passagem de um para o outro. E aí, caso esses tratamentos produzam diferença no comportamento, essa diferença apareceria no gráfico. Esse é o gráfico modelo, bonitinho. Eu trouxe aqui um exemplo real que vocês vão ver que não é tão perfeito assim. Mas ainda assim dá para a gente concluir algumas coisas. Então, nesse exemplo aqui, eles estavam analisando, seria a acurácia na tarefa de ditado, né, para crianças de 4º ano. Então, quantas palavras de ditado a criança escrevia corretamente, sem erros de soletração. E uma das contingências era a contingência normal de sala de aula, que é a que tem os triangulinhos. Eu não sei o quanto que está dando para ver ali no gráfico, mas o que tem os triangulinhos seria a situação normal de sala de aula. Depois a gente tem esses quadradinhos brancos, que é uma situação em que eles introduziram esse Good Behavior Game, que é um negócio simples, mas que funciona super bem, assim, que você coloca as crianças em grupo, e quando elas estão fazendo a tarefa, elas sabem que o resultado delas, a nota ou a recompensa delas, não vai ser as palavras que elas acertaram. Vai ser uma média das palavras que o grupinho de 4 crianças acertou. Deu para entender assim? Então, eu acertei 8 palavras, mas se meu colega acertou só 2, então minha nota vai ser 5. Eu não vou tirar a nota só pelos meus acertos. Eu preciso dos acertos dos meus colegas também. E aí, tem várias maneiras de usar essa metodologia, mas nessa metodologia já tem muitos estudos demonstrando que ela gera comportamento cooperativo, as crianças passam a se ajudar. E aí, com isso, elas acabam errando menos e aprendendo mais. Então, na situação desse jogo operando, a gente tem ali os quadradinhos, e a gente tem uma segunda situação que eles chamaram do Game Plus. Eu não abri esse estudo para ler, não sei que mudança eles fizeram nesse jogo, mas devem ter feito alguma coisa, e eles estavam tentando ver, então, se esse tratamento chamado de Game Plus era diferente do tratamento tradicional do uso do Good Behavior Game. Então, aí a gente tem os 3 tratamentos. Olhando esse gráfico, a gente consegue ver bem claramente, na minha opinião, que a situação sem o jogo, ela é pior. Ela gera resultados bem diferentes.
Agora, a situação entre o jogo e o jogo plus, essa daí aparentemente não tem diferença. Eu não acho que a análise estatística captaria nenhuma diferença. Talvez precisaria de mais tempo para começar a ver alguma diferenciação, mas pelo menos até esse momento a gente chegaria à conclusão que as duas modalidades de jogo têm efeitos similares. Esse aqui é um outro exemplo dos métodos alternados. Então, esse aqui também é para procedimento de leitura oral de palavras com crianças com deficiência intelectual. São 2 métodos de correção. Num método de correção, você só apresenta a palavra correta para a criança e ela se autocorrige. No outro método, você ajuda ela a analisar o que ela errou, por que ela errou, e aí ela corrige. E aí, então, eles compararam esses 2 métodos. Então, você tem a situação controle, em que a criança só lia as palavras. Você tem a situação de oferta da palavra, que quando a criança errava, o professor só corrigia, e você tem a situação de análise da palavra, em que o professor corrigia e analisava junto com a criança o que ela errou. E aí tem o número de erros, é isso, né? Então, a bolinha preta seria a quantidade de erros na situação controle, que é a linha de base, e depois eles foram medir com os 3 tratamentos. Olhando esse gráfico, eu copiei e colei aqui sem olhar ele com calma, o que dá para a gente ver é que, inicialmente, a técnica de apenas oferecer a palavra e de oferecer a análise da palavra não gera nenhuma diferença, se vocês olharem a primeira metade da parte de intervenção. Ao final dos gráficos, se vocês olharem as seções finais, a gente começa a observar uma diferença no sentido de que os triângulos começam a ficar separados dos quadradinhos. Acho que isso está especialmente claro no segundo gráfico, que é o do Michael, né, a segunda criança. Mas se vocês olharem o gráfico de baixo, vocês vão ver que os triângulos também estão em cima e nos outros também. Então, assim, aparentemente, esse método inicialmente não gera diferença, mas na medida em que as sessões progridem, você começa a observar uma superioridade do método de análise da palavra. Não, do método de apenas oferecer a palavra sem fazer... Não, de análise da palavra, é isso mesmo, porque a quantidade de erros. Desculpa, gente, dá confusão aqui. Mas é isso. Não é um gráfico tão bonitinho, daria um trabalhinho fazer a estatística para mostrar essa diferença, mas olhando a gente percebe sim qual método que é melhor. E do ponto de vista, assim, se eu fosse a professora dessa sala, eu saberia qual método que eu deveria usar, assim. Eu ficaria relativamente segura de qual seria a melhor opção de método nessas diferentes situações. Então, por último, está sendo rápido. Aí eu já vou parar aqui, gente. Esse aqui, então, Patrícia, é aquele que dá para usar quando o comportamento não é reversível. O de tratamentos alternados também dá para usar, mas esse daqui seria o mais interessante, que é o de linha de base múltipla. Então, esse é o gráfico que é só o esqueleto, né, o padrão para a gente entender a lógica. E aí, então, em cada gráfico, você tem um comportamento diferente. Se você estiver trabalhando com leitura escrita, pode ser a leitura, o ditado e caligrafia. Se você estiver trabalhando com comportamentos problemas, pode ser conversar com o colega, brigar com o colega e dormir. Aí vai ser 3 comportamentos que são do seu interesse. E aí, você tem um tratamento que você quer introduzir para tentar, nesse caso, gerar aumento. E você vai introduzir esse tratamento para um comportamento num momento lá. Então, sei lá, na 6ª sessão. Mas você não introduz esse tratamento para os outros 2 comportamentos, só para o primeiro. Aí você espera um tempo e aí você introduz o tratamento para o segundo comportamento. E depois você espera um tempo e aí você introduz o tratamento para o terceiro comportamento. O gráfico de linha de base múltipla... propósito, Júlia. Eu achei que era uma questão de medição, mas não é feito de propósito para ver o efeito só de um dos tratamentos, tá? Então, não, porque assim, a gente reconhece o gráfico de linha de base múltipla por causa dessa escadinha que é gerada. Tem sempre essa escadinha aí no gráfico. Mas, assim, o nosso foco era tentar garantir causalidade, garantir que é o nosso tratamento que fez diferença, que não é o fato de que eu estou fazendo várias sessões com a criança e o vínculo dela aumentou e por isso ela está mais tranquila,
ou porque eu estou trabalhando com ela a leitura, então ela está aprendendo. A gente queria saber se é o tratamento, se é a correção usando o método tal, ou sei lá, se é a apresentação de música, não sei, qualquer coisa que faz a diferença. Se o comportamento só se modificou quando você introduziu o tratamento, isso é um bom indicador de que é esse método que fez a mudança. Seria muito difícil, por coincidência, você ter as mudanças exatamente no momento da escadinha, no momento certinho da escadinha. Aí eu vou apresentar uns outros exemplos aqui, mas essa é a lógica da linha de base múltipla. Então, ele também é um método que eu acho que garante muito assim, a sensação de eu sei que o que eu estou fazendo é o que provocou a mudança no comportamento aí do meu participante, do meu estudante, da criança, do adulto. Então, um primeiro exemplo aqui é o efeito de acesso à comida no comportamento de colocar coisas na boca. Então, esse também é um problema bastante grave na educação especial, crianças com diferentes transtornos que colocam coisas na boca de um jeito que pode machucar, que pode fazer mal para a saúde, ou que é tão proeminente que ela não faz mais nada, ela só fica lá sugando a roupa, sugando o objeto. Então, você quer reduzir esse comportamento, você pode usar as técnicas que pai e mãe usam, né, que é ficar falando não, geralmente não funciona. A hora que você virar as costas, a criança põe o negócio na boca de novo. E aí você precisa, então, entender, achar um método diferente para conseguir gerar esse resultado. Aí eles encontraram essa maneira aí de apresentação de alimentos, etc. E aí a gente vê, nesse caso, são 3 ambientes. Então, a criança colocava coisas na boca na sala de aula, na sala de brincadeira e no pátio da escola. A gente não vai introduzir o tratamento, que é de oferecer comida, em todos os ambientes ao mesmo tempo. Primeiro, a gente oferece só na sala de aula e mede. Depois, a gente oferece na sala de brincadeiras e depois a gente oferece no pátio. E aí a gente vê esse padrão da escadinha, só quando você introduziu o tratamento, você viu a diminuição, que é bastante convincente de que foi isso que gerou essa diferença, e não qualquer outra coisa. Então, só para comentar, o primeiro exemplo que eu dei era a linha de base múltipla entre comportamentos. Eram 3 comportamentos e aí você inseria para cada um deles. Aqui é linha de base múltipla entre 3 ambientes. É o mesmo comportamento em 3 ambientes diferentes. Nesse próximo, é linha de base múltipla entre crianças. Acho que é crianças, Então, você tem ali 4 crianças e aí você vai introduzir o tratamento para cada criança num momento diferente. É uma maneira de você demonstrar que é o seu tratamento que está fazendo a diferença no comportamento da criança e não qualquer outra coisa. Esse aqui é um dos experimentos que trabalha com um dos temas que foi do meu interesse, que eu tenho artigo publicado e tudo, que é a questão da interação social de crianças com autismo. As crianças, então você está tentando ensinar a criança com autismo a iniciar a interação, a chegar lá para o coleguinha e falar, vamos brincar? Ou não falar, às vezes gesticular, etc. Mas assim, ela tomar a iniciativa de ir brincar com o colega. E isso, várias crianças com autismo, mesmo as que são funcionais, elas não fazem isso. Aí eles usaram uma metodologia aqui, que era, eles faziam tipo um teatrinho com a criança com autismo, e eles davam um roteiro de o que a criança devia falar. Ensaiavam, bonitinho. E tinha várias opções de roteiro. Depois aí o que eles observaram então? Como é que é para as 4 crianças no começo? Várias sessões seguidas, 0 de interação ou quase 0 de interação. Observem que na última criança você até tem um aumento das interações que é meio que natural de apenas estar mais confortável no ambiente. Talvez, se você deixasse essa criança mais tempo fazendo sessões sempre com as mesmas outras coleguinhas, ela uma hora começasse a conversar com os coleguinhas mais naturalmente. Então, talvez a intervenção não fosse tão necessária. Mas para a gente entender aí se a intervenção faz ou não diferença, a gente tem um momento em que esses ensaios, esses scripts são inseridos, e eu acho que o branco, deixa eu ver o que está marcado aqui. O branco são situações de interação em que a criança fez aquilo que ela aprendeu no teatrinho, igualzinho.
O quadradinho preto são situações de interação em que ela usou outras palavras, em que ela propôs uma coisa diferente, que não era o que estava no script. Aí a gente observa que a hora que você introduz o tratamento, você tem um aumento das interações ensaiadas, dessas interações bem parecidas com aquilo que você treinou a criança, que você ensinou ela, mas aos poucos as interações genuínas, espontâneas, começam a aparecer também, que são essas que estão no quadradinho preto. Dá para observar isso bem claramente nas 3 primeiras crianças. Na última criança, eu acho que a intervenção é menos sensível, né? Ela já estava interagindo um pouco melhor naturalmente, então você vê com menos clareza que essa intervenção tenha funcionado. Para as 3 primeiras, funcionou melhor. Novamente, aí o efeito causal está bem evidente que foi a variável que fez diferença, especialmente para as 3 primeiras crianças. Outro exemplo aqui, esse aqui, então, é o uso de um aparelho de comunicação alternativa com crianças pré-escolares para tentar modificar o tempo de pedido e de busca de atenção. Aí, então, você tinha que antes elas não se comunicavam absolutamente. São 2 crianças também, né? Deixa eu ver. Eu não lembro direitinho. Não, são 2 comportamentos nesse caso. Gato passando. Então, você no começo, então, a criança não manifestava esses comportamentos, você insere o seu tratamento em momentos diferentes e você observa esse resultado. Aqui, gente, eu nem vou passar a explicar com muito esses exemplos, até porque eu acho que eu já estou passando um pouco do horário. Mas, assim, eu encontrei alguns estudos que são relacionados à tecnologia educacional. Então, nesse caso, por exemplo, você tinha um pacote tecnológico para ensinar professores a trabalhar vocabulário. Esse pacote é inserido em momentos diferentes para 3 professores. E aí você vê que quando o pacote é inserido é que você vê a mudança comportamental. Esse aqui é um outro caso em que você usa histórias que têm uma multimídia para trabalhar comportamento social com crianças com autismo. Aí tem toda uma metodologia. Aqui tem as referências, se alguém tiver curiosidade, depois vocês podem parar e ler o artigo bonitinho. Mas tem o azulzinho, é a criança com a qual a criança com autismo foi treinada a interagir. Depois você tem uma criança nova e você tem uma outra pessoa que não era criança. Então a gente vai vendo, primeiro assim, quando você introduz a intervenção, que é a escadinha, você vê um aumento claro nas interações com a criança com a qual ela aprendeu a interagir. Demora mais tempo até ela começar a interagir com crianças novas, com crianças diferentes. Inicialmente, ela interage só com aquela que ela aprendeu, mas aí a gente observa, e isso daqui foi feito utilizando tecnologia também. Esse daqui também usou a tecnologia, o iPad. O iPad era utilizado para a criança conseguir... Criança não, acho que aqui era adolescente. Conseguir discriminar qual era o assunto da conversa, que é um problema que às vezes a pessoa com autismo tem também, ela só fala do assunto que ela gosta. Aí o pessoal começa a falar de um assunto novo e ela continua falando do assunto anterior. Então, para ajudar a pessoa a se situar de qual era o assunto da conversa, eles introduziram e eles usaram a linha de base múltipla. Esses seriam os exemplos que eu trouxe, tem mais 2 slides. Então, esses seriam os exemplos que eu trouxe, gente, eu não sei se ajuda ou não. Eu acho um método interessante, pelo menos enquanto profissional que trabalha na área, eu uso. Eu uso com as crianças com autismo, com as quais eu trabalho, com TDAH e outros transtornos, mas eu também uso com meus estudantes. Eu também faço meus estudantes serem controle de si mesmos. Então, como que ele se saiu na primeira prova, depois na segunda, depois na terceira, e aí você faz uma análise do desempenho. Então, esse tipo de coisa, para mim, eu acho que funciona bem, que você consegue ver o crescimento individualmente, as diferenças individualmente. E aí, assim, em termos de nível de evidência, onde que a gente situaria? Eu vou dar minha opinião, aí depois vocês podem falar como é que vocês se sentem. Do ponto de vista da relação de causalidade, eu me sinto 100% segura, usando essa metodologia, de que foi a intervenção que gerou o resultado esperado. E não foi uma outra variável, não foi coincidência, não foi que a criança aprendeu sozinha.
Na questão do erro e do viés, eu também fico bem tranquila, que eu acho que a possibilidade de erro é pequena, porque são experimentos bem controlados. Agora, da generalidade do resultado, eu acho que você não tem como falar, por exemplo, que o Good Behavior Game vai funcionar para todas as crianças. Você não tem como falar que vai funcionar em outra escola. Você tem um bom indicativo de que é um método legal, de que é um método que vale a pena você investir nele. Agora, você afirmar que ele vai funcionar para todas as crianças que têm 10 anos, eu acho que você não consegue fazer essa afirmação. Mas eu penso que essa afirmação é difícil de você fazer em qualquer contexto na área educacional, sabe? Então, é uma afirmação meio complicada. Mas se você juntar vários estudos de sujeito único que mostram que o Good Behavior Game funciona, a partir de um certo momento você começa a ter mais segurança de que ele funciona em diferentes contextos, para diferentes comportamentos, para diferentes casos. Mas eu considero que o ponto fraco desse tipo de delineamento seria a questão da generalidade do resultado. Então, assim, a hora que você está construindo sua discussão do artigo, você não vai poder afirmar, olha, o meu aplicativo funciona para todas as crianças com autismo de 6 a 10 anos. Acho que essa afirmação ficaria pesada de fazer. Agora, que dá para você afirmar que seu aplicativo funciona, isso dá. Porque foi o seu aplicativo que funcionou, você tem lá suas variáveis controladas o suficiente para ter uma segurança mesmo de que foi aquilo que fez a diferença. Aqui eu coloquei só 2 referências, que foram as principais que eu usei, mas depois, se vocês quiserem, eu posso passar todos os estudos aí. E aí é isso, gente. E aí eu queria saber a opinião de vocês a respeito dessa proposta. Vou voltar. Muito, 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 muito legal, Júlia. Gostei bastante. Então, assim, pelo que eu entendi, depois, se o pessoal quer fazer pergunta, o pessoal já vão levantando a mão, que a gente vai organizando. Eu vi que o Thiago teve que sair, mas já deixou algumas perguntas aqui. Júlia, então, assim, a gente troca a observação de vários alunos, de vários estudantes, né, de vários participantes, por várias observações de poucos participantes ou de um único participante, né? E a questão é, existe alguma sugestão do número mínimo de observações? Eu vi que eram bastante ali nos teus gráficos. Patrícia, geralmente a questão é a estabilidade. Você tem que, a sua linha de base, você vai fazer ela até você se sentir seguro que você captou o comportamento inicial da criança. Então, às vezes, 3 sessões é suficiente. Agora, se começa a ter muito zigue-zague, aí é melhor você fazer um número maior. E depois que você insere a intervenção, geralmente existe um tempo até a intervenção funcionar plenamente. Então, você vai fazer algumas sessões também até você conseguir a estabilidade daquele comportamento. Geralmente, o critério é esse. Não tem uma regra, assim. Tem que ser X sessões, mas a gente precisa sentir confortável com a nossa medida. A gente precisa sentir que nossa medida captou o nível de comportamento do participante. Na prática, assim, o que tu tem observado, Júlia? De número de sessões, você está querendo dizer? Então, assim, só para vocês saberem, geralmente tem um cálculo padrão que eles fazem, que é assim, você pega a média das 3 últimas sessões e ela tem que estar dentro de um intervalo X, que é calculado com base no desvio padrão de todas para você. Então, assim, você tem um cálculo para você saber se está estável, não é tirado da sua cabeça. Aí varia muito do comportamento que você está investigando. Se for um comportamento verbal, do tipo leitura escrita, linguagem, estabiliza rápido. Não tem assim, se a criança lê, ela vai ler mais ou menos a mesma quantidade de palavras todos os dias, desde que você mude as palavras, mas sejam palavras do mesmo nível. Agora, se for esses comportamentos inadequados, esses comportamentos desafiadores, do tipo aí, autolesivos, que as crianças com as quais eu trabalho têm bastante, né? Comer coisas que não são comestíveis, esses comportamentos têm uma variação bem maior. Eles são muito influenciados por variáveis ambientais, então aí acaba que você precisa fazer mais sessões para você ter certeza que é o que você fez que está fazendo a diferença e não qualquer outra coisa. Perfeito. Júlia, eu tenho algumas perguntinhas. Eu tenho a perguntinha aqui que o Thiago deixou, ele teve que sair. Eu vou te passar, vou ler aqui para ti, tá no chat, tá? Então, no nosso grupo de pesquisa, no contexto de sistemas fatores inteligentes, os estudos buscam como objetivo principal
melhorar a aprendizagem através de alguma intervenção, né? Geralmente com um módulo de um software educacional. Daí ele botou entre parênteses a variável independente, essa intervenção. A variável dependente costuma ser a aprendizagem, geralmente medida através de notas de desempenho no domínio de conhecimento. No caso de um estudo experimental, essa medida geralmente é coletada no pós-teste. Não sou familiar com o termo variável interveniente, acho que a dúvida dele é sobre isso. Suponho que no contexto que relatei, poderiam ser as notas de desempenho no pré-teste, medida antes da intervenção experimental. Suponho que seja, pois me parece que o desempenho prévio poderia ser um fator que afeta os resultados do pós-teste. O que o aluno já sabia antes do tratamento seria aplicado. Então, ele finaliza. A nota do pré-teste poderia ser um exemplo de variável interveniente? Sim, não. Sim, assim, o raciocínio está perfeito. O raciocínio está perfeito porque, de fato, é uma coisa que interfere no resultado final. Mas a beleza desse tipo de delineamento é que, como você está comparando o sujeito com ele mesmo, então o que ele precisa é estar melhor em relação ao seu próprio desempenho. Então, você vai conseguir ter um grupo de 4 ou 5 crianças ou adultos, aí eu não sei quem são os alunos que fazem esse trabalho, sendo que um começou com 3, o outro começou com 7, o outro começou com 5, desde que eles demonstrem melhor em relação a eles mesmos, você estaria dentro do esperado. Mas vale dizer aqui que a gente consideraria a nota que a pessoa tirou em matemática, em português, em geografia, como uma medida externa ao experimento. Porque a nota que a pessoa tirou, ela é influenciada pelo professor, pela prova que o professor deu, que são variáveis que a gente não controla. A prova que o professor deu pode ser uma variável interveniente para o seu uso da nota. E se o professor gosta de você, ele pode subir a nota dos alunos meio que inconscientemente, assim, só para mostrar que está funcionando o seu sistema tutor. Então, nesse experimento, a gente provavelmente planejaria uma avaliação interna ao experimento. Teria, então, uma sequência de testes que a gente faria de tempos em tempos com as crianças, provavelmente computadorizados também, para não ter a variável do professor, e a criança sentaria lá no computador e faria o teste da área de domínio com alguma frequência, para a gente ver esse aumento ao longo do uso do sistema tutor. Embora também deve dar para usar as respostas internas do próprio sistema, né? Como que ela mesma foi respondendo. Sim, sim. E eu não sei se meu raciocínio está certo, Júlia, porque eu acho que a questão do pré-teste que a gente faz é porque a gente está interessado em medir, na verdade, o ganho de aprendizagem, bem como tu falaste, né? O que ele aprendeu. Então, por isso, a gente precisa saber o conhecimento dele, né? O conhecimento inicial dele, já que a gente quer medir o ganho de aprendizagem. Então, a gente precisa do pré-teste para medir o quanto ele sabia antes de começar a intervenção, e daí depois a gente faz o pós-teste no final da intervenção e a gente vê qual foi essa diferença, a gente está verificando o ganho de aprendizagem. Então, do meu ponto de vista, tanto o pré-teste quanto o pós-teste são duas medidas necessárias da nossa variável dependente. E daí, acho que é uma forma correta de raciocinar, tu não acha? Não sei se tu concorda, Júlia. Então, a gente sempre usa pré e pós-teste, é que, assim, às vezes, só o pré e pós-teste a gente acha que é pouco, porque a melhora pode ser devido a outros fatores que não o sistema tutor. A criança pode ter aprendido por causa do estudo escolar, ela pode ter ficado mais velha, né? Se é uma coisa de meses, para a criança, especialmente os de 6, 7 anos, você pega uma criança agora e depois você mede dali 4 meses, ela já teve uma melhora grande de qualquer coisa, porque eles aprendem muito depressa, a criança. Então, assim, a gente provavelmente faria, vamos supor, 5 medidas, 5 testes do nosso comportamento de interesse, e a gente começaria, então, assim, faria 2 medidas de todas as crianças, e aí começaria a intervenção, com a primeira, mas não com as outras. Aí mede com a outra, continua medindo, e só começa a intervenção com a outra depois da terceira avaliação. Depois só começa a intervenção com a outra depois da 4ª intervenção. Se o sistema tutor faz diferença, a gente vai ver uma mudança no resultado do teste
quando o sistema tutor é introduzido e não antes disso. Então, aí você consegue ficar com bastante garantia. Pode até ser que não aumente tanto, né? Até porque o repertório inicial pode ser diferente. Mas se você consegue ver que para todas as crianças aumentou no momento que você inseriu, assim, do ponto de vista da relação de causalidade, você fica bem seguro de falar, não, foi o sistema tutor que fez a diferença. Perfeito. Júlia, e assim, só para ajudar o pessoal com essa dúvida sobre o que é uma variável interveniente, por exemplo, estudar em casa seria uma variável interveniente. O que a gente poderia colocar como exemplo de variável interveniente nesses contextos de medida de desempenho? O professor, uma variável interveniente? Eu vou dar os exemplos aqui que eu conheço. Às vezes você está fazendo uma pesquisa de meses e, de repente, a criança começa a tomar uma medicação. Então, é uma criança com transtorno de déficit de atenção que não tomava medicação. E você está fazendo lá um procedimento X para tentar melhorar a aprendizagem dela. E aí, você está fazendo faz meses, faz 3 meses que você está fazendo as sessões e está tendo seu resultado lá, seja ele qual for. Porque, né, o resultado não precisa ser bom, o resultado precisa ser conclusivo. Pelo menos na nossa área, para a gente pesquisar, você pode até pesquisar com resultado, você pode até publicar com resultado negativo. Só que o resultado negativo tem que estar claro. Aquele método não funcionou. Esse que é o maior desafio. Mas então você está tendo seu resultado, mas a criança começa a tomar a medicação. Aí pronto. Aí você vê claramente no seu gráfico que bagunça tudo. Tem solução nesse caso? Olha, eu vou falar, é complicado. Mas, entendi. Se contrata um professor particular, pode ter o mesmo resultado. Sim. No caso eu lembro de uma situação em que uma turma recebia a intervenção de manhã, bem no iniciozinho da manhã, 8 da manhã, e a outra turma era uma turma da tarde e recebia a intervenção no primeiro horário da tarde, 1 da tarde. E isso era no verão. E daí a gente notou um ganho menor de aprendizagem na turma da tarde. Então, a gente poderia dizer que o calor da sala, devido ao horário, né, o horário da intervenção que fez o calor da sala, poderia ser um exemplo de variável interveniente? Olha, sendo uma pessoa que mora no Mato Grosso, eu posso afirmar com toda certeza que o calor é uma variável interveniente poderosíssima. Então, sim. E assim, nesse caso, na hora de planejar o experimento, já teria que planejar em horários alternados, de tal maneira, porque tem 2 maneiras de você controlar a variável interveniente. Uma é você retirar ela, coloca um ar-condicionado, que aí vai ser sempre a mesma temperatura. A outra é você deixar ela lá, só que ela tem que estar na mesma medida para os 2 grupos. Então, os 2 grupos têm que fazer no calor, ou os 2 grupos têm que ter metade da sessão no calor e a outra metade no... Então, é mais ou menos essa a lógica. Outra, 2 maneiras de você controlar. Ou você retira, ou você insere para as 2 circunstâncias, para as 2 situações de comparação, que às vezes é o que a gente consegue fazer. Nesse experimento do xadrez, a gente teve uma variável interveniente terrível. Eu tô falando, gente, eu estava só na banca, viu? Eu não era nem orientadora, nem co-orientadora. Mas a segunda vez que o pessoal fez a avaliação cognitiva, a diretora da escola deixou eles fazerem na hora da educação física. E a educação física estava sendo feita na piscina. E esse experimento foi feito em Cuiabá. Aí imagina a cena, você pega uma criança lá de 6 a 10 anos e você fala para ela, agora você vai ficar aqui fazendo prova ao invés de ir para a piscina. Será que isso afeta o resultado dela na prova? Com certeza. Sim. Afetaria até da adulta aqui. E de minha parte também seria afetada. Então foi uma variável interveniente muito poderosa que fez assim, bagunçou o resultado do estudo do rapaz. E, assim, a hora que eu estava lendo, assim, já ficou meio evidente, assim, da primeira vez, eles podiam tirar a criança da sala em qualquer horário. Da segunda vez, eles inventaram essa moda de que só podia tirar na educação física. Com certeza. Tinha que tirar na aula de matemática, que é capaz que a criança ficasse até muito mais motivada. Sim, consigo perceber. Bom, uma outra pergunta que o Thiago tinha é em relação à generalização dos resultados, né? Como discutir a generalização dos resultados? Isso tu já respondeu super bem no final da tua apresentação. Ele tinha colocado a pergunta antes do final da apresentação, então acho que isso ficou bem claro.
E eu tenho mais uma dúvida, Júlia, assim, não é uma dúvida, é uma sugestão, assim, um pedido, assim, uma experiência tua. Tu acha que é bacana a gente fazer um experimento controlado, normal, com vários sujeitos, né? Né, com grupos de 60, 80, 100 alunos, e, além disso, fazer um experimento com um grupo pequeno, ou seja, um grupo pequeno desse grupo maior, ou um grupo diferenciado de alunos, fazer várias medições, fazer os dois tipos de experimentos, que eu quero dizer, para ter algo mais robusto, ou tu acha que daí não é necessário, que o experimento controlado ele já é muito mais forte, Então, é eu necessário? não acho, Patrícia, que o experimento controlado é muito mais forte, não. Não é a opinião que eu tenho. Eu acho que os dois são igualmente importantes, então, claro que o ideal é a gente fazer ambos, mas, assim, no experimento controlado, como eu falei, a sua melhora é estatística, uma melhora média. No seu grupo, você pode ter crianças que melhoraram e crianças que não melhoraram. Quando você trabalha com o delineamento de sujeito único, você faz um estudo muito cuidadoso do que representou na vida daquela criança aquilo que você fez com ela. Então, eu acho que assim, te dá um olhar muito mais interessante, você consegue observar com muito mais clareza o processo da aprendizagem. Então, eu acho muito válido fazer o de sujeito único, mesmo na situação em que você consegue fazer o experimento perfeito. Eu acho que assim, a generalidade do experimento ela é maior. Você fica mais seguro para dizer, olha, isso funciona para 100 crianças. Então, se funcionou para 100 crianças, deve funcionar para quase todas. Mas no experimento de sujeito único, você fica mais seguro para dizer o quanto funciona, como funciona, como que acontece o processo, se a hora que você introduz a intervenção, imediatamente ela funciona, ou se você precisa de algumas sessões para ela começar a funcionar. Então, eu não considero eles redundantes, não, considero complementares. Certo. O Felipe está colocando aqui uma outra pergunta, Júlia. Quais os cuidados que a gente tem que tomar para selecionar os sujeitos nessa metodologia de sujeito único? Existe algum cuidado específico? Eu vou pegar aleatoriamente? Vai ser por conveniência sempre? Mas no caso que a gente tenha mais sujeitos, né? Porque eu imagino que, por exemplo, no teu caso, né, Júlia, você trabalha bastante com educação especial, né? É por conveniência, né? São os poucos que tu conseguiu atingir. Mas para nós que temos um pouquinho mais, que temos uma turma inteira de alunos, existe algum outro critério que a gente poderia utilizar? Eu acho que eu trabalharia com dois critérios. Um critério que não seria exatamente de conveniência, mas assim de regularidade, né? De você pegar uma criança que não falta, que você consegue telefonar para os pais e conversar com eles direitinho. Falando criança, mas pode ser adulto, pode ser um adulto. Porque, assim, geralmente são experimentos que requerem muitas medidas. Então, se você tem um participante que vai aparecer hoje, depois não aparece mais, você vai ter problemas. Então, acho que esse seria um primeiro critério, você pegar alguém com quem você tem uma relação próxima e você pode combinar, você vai ter que vir 3 vezes por semana, direitinho. Agora, um segundo critério, se você for trabalhar com 3 ou 4 crianças para fazer a linha de base múltipla, aí eu recomendaria que você pegasse meninos e meninas de idades diferentes, com repertórios altos e baixos, o mais variado possível. Se tiver um lá que tem TDAH, pega esse. Porque aí, assim, se você pegou quatro casos muito diferentes entre si, e quando você inseriu sua variável de interesse, você viu diferença no comportamento, isso também aumenta a sua certeza da generalidade. Porque aí dá para você afirmar com mais certeza, funcionou para menina, funcionou para menino, funcionou para mais velho, para mais novo, funcionou para essa criança com essa característica, com TDAH, com esse transtorno, com a outra que não tem. Então, eu faria uma seleção usando esse critério, se eu tivesse, de fato, essa opção, que geralmente a gente não tem. Geralmente a gente escolhe mesmo assim. Naquela escola tem 4 crianças que têm autismo e têm mais ou menos a mesma idade, então você é essas. Mas, tendo uma possibilidade de escolha, eu usaria esses 2 critérios. Para mim faz todo sentido agora que eu te ouvi, Júlia. Realmente, acho que é bem interessante essa dica mesmo. Pessoal, mais alguma pergunta? Não sei se alguém quer fazer mais alguma perguntinha para a gente acabar. Não? Júlia, não sei se tu tem alguma dica, alguma coisa que tu gostaria de falar para finalizar.
Não, só que assim, realmente é um assunto que eu gosto bastante, acho que vocês devem ter percebido, não é o único, não. Então, se assim, discutir como é que a gente constrói metodologia de questionário, construir um questionário bem construído, uma escala bem construída, tem várias maneiras da gente conseguir um dado bem coletado, uma pesquisa bem construída. Eu sou bem apaixonada por essa temática. Então, se qualquer um de vocês tiver interesse em conversar mais sobre isso, precisar discutir o experimento de vocês, eu me coloco à disposição. Aí vocês pegam o meu contato com a Patrícia, vocês podem me escrever, a gente marca um dia que eu vou ter maior prazer. Se eu conseguir ajudar, com certeza eu vou ficar contente. Perfeito, eu vou mandar o teu. Posso mandar então o teu e-mail junto quando eu mandar Pode o link sim, da gravação? Então tá pode sim. bom, daí eu mando junto, tá bom, gente? Então tá bom, Júlia. Olha, muito, 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 muito obrigada. Assim, eu achei sensacional, foi muito ilustrativa, tirou várias dúvidas. Com certeza eu fiquei interessada, assim, eu tenho certeza que o pessoal também ficou interessado. E eu vou querer aplicar esse método, com certeza. E a gente vai te convidar aí para cooperações nas nossas experiências aqui. Fico contente de ter ajudado, gente. Fico contente mesmo. Então, tá bom. Tá bom? Obrigada, pessoal. Obrigada, viu, Júlia, mais uma vez. Muito, muito, muito obrigada. E Obrigada a você, obrigada a gente. todo mundo. Obrigada aí a todo mundo pela participação, pelo interesse. E acabamos por hoje, né? Até uma próxima. Eu vou aqui acabar já a gravação. E depois eu